Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, retornamos a mais um programa Santa Maria Argumentos, no canal 19 da NET. Você que nos acompanha semanalmente sabe que nós debatemos literatura, cultura, assuntos da atualidade. E hoje a nossa pauta é justamente literatura, reconhecimento de escritores que publicaram livros ou estão publicando os livros. Estão comigo presentes a escritora Onilce Noal Pozobon, uma escritora reconhecida em Santa Maria, membro da Academia Santa Mariense de Letras, membro da Casa do Poeta de Santa Maria, que pratica bastante, além de poesia, mas pratica bastante a literatura infantil, e nós vamos falar com ela daqui um pouquinho. E também o senhor Ayrton Gazana, coronel do Exército aposentado, militar, aposentado, que publicou recentemente um livro de crônicas, já tinha uma publicação na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, a dissertação do mestrado, e hoje nós vamos conversar também sobre esse livro que ele está publicando. E eu começo dando as boas-vindas a Onilce, retornou ao nosso programa após um bom tempo, foi uma das nossas primeiras participantes há cerca de um ano. Seja bem-vinda, fale-nos um pouco sobre essa moção honrosa que você recebeu da Câmara dos Vereadores de Santa Maria. Olá, Giovanni. Olá, telespectadores. É um prazer estar aqui novamente no teu programa e dessa vez, então, falarmos outra vez sobre leitura e literatura, que são assuntos que eu prezo muito. Foi uma surpresa muito grande receber essa homenagem da Câmara de Vereadores na pessoa da senhora Sandra Rebelato. E, inclusive, foi na culminância de um assunto muito interessante, que era Dia de Ler Todo Dia. Então, a culminância foi essa moção honrosa referente a eu ter um livro publicado no exterior. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Essa moção honrosa, para quem não tem a noção do que seja, é um reconhecimento da Câmara dos Vereadores, em que um vereador faz a proposta e existe uma votação e um acolhimento ou não dessa moção honrosa. Ou seja, um belíssimo reconhecimento ao livro, que nós vamos falar daqui um pouco. Só vou mostrar para você já, para o telespectador ter noção, Marcelo o Tatu-Bola na Copa dos Animais. Então, esse livro, depois a Onilce vai colocar para a gente e o nosso amigo câmera ali vai dar um foco melhor, e que foi traduzido para o búlgaro, que eu também não vou ler, mas é o mesmo título, mas depois ali no foco a gente vai ver que está em búlgaro. Seja bem-vindo ao nosso programa, já retornamos a conversa. E o coronel Ayrton Gazana, seja bem-vindo pela primeira vez no programa Argumentos. A TV Santa Maria, a cidade de Santa Maria, agradece a sua presença novamente, porque nosso telespectador não sabe, mas o coronel Gazana nasceu em São Luís Gonzaga, atualmente reside em Santiago, mas morou por muitos anos em Santa Maria. Antes do livro, coronel, vamos falar um pouco sobre a sua vida no Exército. Como saiu de São Luís Gonzaga e foi parar na Academia Militar das Agulhas Negras,
se tornando um oficial do Exército. Seja bem-vindo. Obrigado, eu agradeço a oportunidade da participação aqui no programa Argumentos, especialmente a você e a TV Santa Maria. É uma honra mesmo estar aqui transmitindo algumas ideias, algumas experiências, interagindo com a comunidade. Bom, eu, naturalmente, como filho de militar, eu já ingressei em 75, quando eu estava em Manaus, eu ingressei no Colégio Militar. Desde essa época, então... O Colégio Militar de Manaus. O Colégio Militar de Manaus. E só saí... No ano que eu nascia, 1975. Pois é. E só saí em 2011. Então, do Colégio Militar, a minha carreira foi para a Academia Militar das Agulhas Negras, em 81. O senhor não fez a escola preparatória de cadete? Não, eu não fiz a escola. Na época ia direto para a Academia Militar. Os colégios militares propiciavam uma facilidade de ingresso na Academia Militar. E desde a Academia Militar me formei na infantaria, oficial de infantaria, e a partir de então eu segui por diversas unidades do Brasil, né, de norte a sul, e terminei aqui em Santiago, voltando praticamente perto da minha terra natal. O senhor comandou aqui em Santa Maria uma unidade militar, só esclareça para o nosso público qual é e quando, né? Sim, aqui em Santa Maria eu tenho 5 anos de capitão, quando era no 7º Batalhão de Infantaria Blindado, lá no Boi Morto. E os 2 anos que foram muito felizes na minha vida foi o comando do 29º Batalhão de Infantaria Blindado, 2005 e 2006. Que foi, assim, na minha carreira, o coroamento, vamos dizer assim, do oficial que faz o Estado-Maior ou que tem a vocação militar, é comandar a sua unidade. E foi, graças a Deus, Santa Maria, essa bela cidade, por sinal, que eu me satisfiz. Qual ano? 2005 e 2006. 2005 e 2006. E depois de Santiago, quando eu encerrei, era o chefe de Estado-Maior do comando da 1ª Brigada de Cavalaria. 2011, quando o senhor foi à aposentadoria como coronel do Exército. Exatamente. Ele passou a residir em São Luís Gonzaga? Não, eu fiquei em Santiago mesmo. Eu fiquei ali em Bossoroca, que é minha... As origens? Minha esposa também, a família dela tem fazenda, né? E ficamos ali em Santiago. Também meu filho faz agronomia na URI. Então, escolhi ficar perto ali do meu filho nessa fase universitária para apoiá-lo aí na conclusão do curso. Santa Maria é uma cidade que possui diversos cursos preparatórios para o concurso militar. O senhor, a pergunta, o senhor foi muito feliz na carreira militar e o senhor indicaria isso aos jovens, né? Nós temos jovens que assistem nosso programa. O senhor indicaria essa carreira a esses jovens que estão, às vezes, fazendo um cursinho ou ainda indefinidos o que seguir? E quais são, assim, os principais caminhos para ser militar? Bom, depende, os caminhos dependem da idade da pessoa, do cidadão, né? Então, na mais tenra idade tem o Colégio Militar, que nós temos o Colégio Militar de Santa Maria que dá uma base muito boa para aprovação depois para as escolas de nível superior, né? Aliás, eu vou lhe interromper, eu tenho essa mania de professor. Isso. Aliás, eu gostaria de mandar um abraço ao pessoal do Colégio Militar de Santa Maria, entidade onde eu trabalho, eu sou professor de literatura, pessoal que costumeiramente assiste o nosso programa. Um abraço ao pessoal do Colégio Militar de Santa Maria. Muito bom. Então, o Colégio Militar é o passo inicial para ingressar numa carreira de nível superior, né? Temos o ingresso natural do jovem do efetivo variável, né? Que é a inscrição como soldado no efetivo variável, né, que anualmente ocorre. E depois tem a Escola Preparatória de Cadetes, que é um passo seguinte aos colégios militares. Em Campinas? Em Campinas, ou do ar, ou da Marinha, né? Tem também lá a Escola de Saúde do Exército, tem a ESAEX, Escola de Administração do Exército de Salvador, e tem aquela formação temporária, que são os CPURs, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, e os NPURs.
Porque o militar fica por 8 anos. Né? E tem também os cursos de formação de sargentos, né? Tanto o temporário, que ocorre nas unidades militares, como o da ESA, das Três Corações, no caso para o Exército. Então tem os níveis, depende da idade e do nível de escolaridade, você escolhe para qual destino tomar. Coronel, nós poderíamos dar a dica do site, né, do Exército Brasileiro. No próprio site do Exército Brasileiro existem as formas de ingresso. O site. O site do Exército tem uma gama enorme de oportunidades. É só colocar Exército Brasileiro. Mas o Coronel Ayrton Gazana, ele está vindo aqui, além de ser militar, mas pelo motivo que está lançando o livro Sobrevivendo na Face Obscura da Vida. Um livro de crônicas que posteriormente eu vou passar para ele. Ele vai nos falar um pouco mais, né? Então esse é um motivo especial, mas nós deixamos isso para daqui a um pouquinho. Eu volto para a Onilce. A Onilce é uma professora formada em História, fez licenciatura em História, mas trabalhou muitos anos nos anos iniciais, com crianças. Foi duas perguntas. Literatura infantil é a tua especialidade. Eu sei que faz poesias, né, se dedica a outra forma, mas a literatura infantil é o que nos parece, pelo menos, pode me desmentir, que tu, como escritora, que você se sente mais à vontade e tem uma motivação maior. Por que literatura infantil? E esse ensino como professora de anos iniciais foi uma grande mola motivadora a publicação desses inúmeros livros de literatura infantil que você publicou? Bem, literatura infantil porque devido à importância que tem a literatura infantil, devido à importância que tem a leitura também, tanto na sala de aula quanto em todo lugar, a leitura sempre é muito importante, não é? E é preciso, então, criar uma base, o hábito da leitura nas crianças. E eu acho, assim, prazeroso escrever para as crianças, uma vez que elas são muito sensíveis, são muito emotivas, e também estou contribuindo com a cultura da cidade, da região, através das histórias infantis, que são muito importantes para a formação da criança, tanto a formação cognitiva quanto a formação afetiva. Isso, então, é importante a leitura que dá conhecimento, criatividade, observação, a leitura, então, que vai mostrar para a criança observar melhor o mundo que a cerca, não é? Observar mais a natureza, distinguir os seus direitos e os seus deveres também. Então a leitura é uma porta para o conhecimento. E surge aonde? Surge isso na literatura infantil, nas leituras infantis. E que eu prezo muito pela literatura infantil e me orgulho de estar fazendo cultura nessa cidade. Uma pergunta, assim, que é uma curiosidade particular minha. Escrever o primeiro livro infantil é muito mais difícil, na minha opinião, claro, de se escrever um livro adulto. Porque o livro infantil, os autores, o próprio João Marcos Adé de Castro nos diz, né, que ele tem uma grande admiração. O João Marcos Adé de Castro, para quem não sabe, é o presidente da Academia Santa Maria de Letras. Ele diz que tem uma admiração, inveja, né? Tem uma grande admiração, uma inveja sadia de quem se dedica à literatura infantil, porque tem que ter muito mais criatividade. A pergunta que eu quero te fazer é assim: o teu primeiro livro, qual foi e como deu esse primeiro passo? Quantos livros publicados tu tem? Qual o título do primeiro livro e como surgiu esse passo? Bem, o meu primeiro livro, ele foi A Bruxa Bruxilica. Então eu já iniciei com um título assim que chama muito a atenção das crianças, que é a bruxa. É a personagem bruxa, não é? Então foi A Bruxa Bruxilica,
foi muito bem aceito pelas crianças. Já não tenho mais nenhum exemplar, porque onde eu vou as crianças sempre queriam a Bruxa Bruxilica. E é muito importante realmente escrever para crianças, e muito difícil, entre aspas, para mim. Eu não acho difícil escrever para crianças, mas muitas pessoas comentam isso. Eu acho que eu não tenho a dificuldade, porque eu sempre trabalhei com o público infantil. Já fazia parte da Já natureza. fazia parte, e sempre gostei de trabalhar com as crianças, embora tendo o curso de História, eu continuei trabalhando com as séries iniciais, porque sempre gostei, não é? E durante as minhas aulas também, eu trabalhava muito com as crianças a leitura de histórias infantis e oficinas para que as crianças também, desde pequenas, já aprendessem a criar as suas histórias, os seus poemas. Eu digo isso porque eu tenho um livro de literatura infantil escrito, não publicado, que o Auri Sudati, que é um escritor, também foi presidente da Caposma, ele fez a apresentação do livro, e toda vez que o Auri me encontra, ele me cobra: não vai lançar aquele teu livro de literatura infantil? E ele está guardadinho lá. Eu tenho um certo receio de entrar nesse novo caminho. Mas que ano foi Bruxilica? Lembra o ano de lançamento? 2002, a Bruxa Bruxilica, e eu tenho também para colocar... Quantos livros? Que são 15 livros. 15 livros, todos eles da minha autoria. Só o Marcelo, o Tatu Bola na Copa dos Animais, que foi homenageado e que foi traduzido para o idioma búlgaro, este é coautoria. Então, e além desses livros aí, eu também participo com poesias, em antologias. Sim, bastante poesias. Em confrarias, em jornais, e atualmente nos livros da Academia Santamariense de Letras. Coronel Ayrton Gazano, nós sabemos que o militar, durante a carreira profissional, ele é cobrado até, ele é motivado, ele é incentivado a desenvolver bastante a escrita, a correção ortográfica, a produção, até mesmo a produção literária. Nós temos diversos chefes nos orientaram quanto a isso, e é uma doutrina própria militar, o incentivo à leitura, à produção literária. O senhor antes estava me dizendo que tem a dissertação do mestrado que está lá na Escola do Comando do Estado-Maior do Exército. Nós vamos, no segundo bloco, falar a respeito das obras especificamente, da sua obra e da obra da Onilce, que recebeu uma menção honrosa. Mas quando o senhor começou a colher essas crônicas, foi uma produção que levou o tempo até a publicação, ou é uma produção que o senhor sentou para rememorar os fatos, né, passados na sua vida militar ou na sua história, e levou, digamos, um ano para fazer, ou não? Foi colhendo através da vida militar, do tempo na ativa? Essa última linha de ação que você falou é mais provável. Eu fui para a reserva e o ócio criativo se fez agir. Então, nesses momentos assim, passou o filme, como se diz, na cabeça da gente, quando o HD, como se diz, passa a desfragmentação, né? Aí tudo aquilo que eu passei na vida, naqueles momentos de ócio, ele começou a juntar na mente. Porque a gente, quando passa por algumas situações desagradáveis ou até de traumas possíveis, para a gente prosseguir na vida, a gente coloca uma pedra em cima e vai embora. Porque senão você fica amarrado aquilo ali, você não anda. Começa a te puxar para trás, né? Então, eu coloquei pedra em muita coisa, nesses traumas, nessas coisas, e guardei lá no fundo do coração, da alma. E aí, quando fui para a reserva, que tudo ficou mais tranquilo, aquilo começou a vir na minha cabeça, tudo, todo dia. Eu digo, pô, não dá, eu vou ter que colocar isso no papel.
É uma forma de não ficar mais pensando nisso. Então eu comecei a escrever assim, naturalmente, direto no computador, que a gente tinha no papel. E aí fui colocando tudo, veio tudo, assim, ao longo de 1 ano e meio. Eu fui organizando o que veio, assim, de mais marcante e saiu essas crônicas. Eu procurei colocar de forma, assim, que não fosse alguma coisa excessivamente dramática, mais de aventura, assim, para que seja entretenimento, né, e não filme de terror. Então, para que as pessoas possam tirar algum tipo de ensinamento, é para reflexão, né? Esse livro é para reflexão, porque com base na experiência de vida de cada um, uma interpretação dessa pode ser uma água na canela ou pode ser uma água acima da cabeça, porque as experiências das pessoas são diversas, né? E isso é um aspecto, né? Então a interpretação de cada um é baseada na vida de cada um. E outro é que isso também vale, como tem muito do cotidiano da vida, né? Da vida pública, nas sombras, né? Que você anda na rua, você está sujeito a todas as intempéries. Então, serve para qualquer faixa etária e para qualquer pessoa esse livro. Não é para um público específico. E o assunto da vida pública é um assunto bastante atual, né? Na atualidade. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Estamos conversando sobre o livro Sobrevivendo na Face Obscura da Vida, do coronel Ayrton Gazana, e sobre o livro, especificamente, Marcelo o Tatu Bola na Copa dos Animais. Então, eu digo especificamente porque a Unilce tem vários livros publicados de literatura infantil, mas hoje ela veio falar somente sobre esse. Nós vamos a um rápido intervalo, não está muito bom o bate-papo, não saia nem para ir no banheiro, nem para tomar água, não zapeie na TV, fique aí conosco, já retornamos. Fique conosco e voltamos daqui a 30 segundos. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura. Olá, retornamos ao programa Santa Maria Argumentos. Hoje nós estamos com a visita da Onilce Noal Pozobon, escritora reconhecida na literatura infantil, e com o coronel Ayrton Gazana. Primeiro eu gostaria de fazer a leitura da moção, de parte da moção honrosa da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, concedida ao Onilce Noal Pozobon, né? A Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, através desta presidência e por indicação da vereadora Sandra Rebelato, vem apresentar-lhes a moção de congratulações pelo pioneirismo como escritora santamarense infanto-juvenil internacional. É com orgulho que este Poder Legislativo, no Dia Nacional de Mobilização de Incentivo à Leitura, vem prestar esta homenagem que significa o reconhecimento por sua dedicação e por sua persistência qualificada na difícil vertente da literatura infantil. Então, tem mais texto, assina vereador Sérgio Roberto Sequim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. E a TV Santa Maria também quis reconhecer esta moção de congratulação. É tão bom quando as entidades públicas municipais e a mídia municipal faz o reconhecimento de um trabalho difícil, como foi esse
né, da Unilce. Então, a Unilce tem essa obra do Marcelo, né, o Tatu Bola na Copa, né, e dos animais, que está na Copa dos Animais, que está escrita no búlgaro, no inglês, no português e no russo, em 4 idiomas, né? Está sendo vendido na forma impressa na Bulgária e do Brasil e na forma digital, ou seja, através de e-book, em qualquer lugar do mundo, o leitor pode baixar o livro e ter acesso. Então, a primeira pergunta desse segundo bloco, que nós estamos falando sobre a obra de vocês especificamente, sobre o Marcelo, o Tatu Bola, na Copa dos Animais, né? Até eu pediria que mostrasse novamente o livro em búlgaro, a capa para o nosso câmera aqui, para que ele pudesse focar em búlgaro, né? Que nós temos ali, Kinata Hashimbortinek, no búlgaro, né? Nilce, como surgiu a ideia de escrever o livro Marcelo, o Tatu Bola, na Copa dos Animais, que você escreveu em conjunto com Max Weber, né? Exatamente. Como surgiu a ideia de transportar para outro idioma? A ideia de transportar para outro idioma é porque a mãe do outro autor mora na Bulgária. E ela apresentou o livro na Bulgária e os editores de lá ficaram interessados pela história, uma vez que se tratava de animais das florestas brasileiras. E assim surgiu a ideia deles editarem lá e depois também ser editado para o russo, para o inglês, e assim foi. Ele se tornou, inclusive, um best-seller em inglês no Japão. Nilce, nós autores, o nosso único sonho, assim, o nosso maior sonho do escritor é ter um reconhecimento à obra literária. Esse reconhecimento do município, né, por intermédio da Câmara dos Vereadores, devem ter te deixado nas nuvens. Foi muito gratificante e prazeroso também, uma vez que é a literatura brasileira, e mais especificamente a literatura de Santa Maria, sendo exportada e sendo bem vista com olhos bons, com olhos de quem gostou realmente lá na Europa, no exterior, inclusive também nos Estados Unidos. Nós já retornamos ao Tatu Bola para ver uma passagem, ou algum texto, ou algum fragmento. Eu vou agora para o coronel Ayrton Gazana, que publicou esse livro de crônicas, né? Antes de nós entrarmos no livro propriamente dito, como surgiu a escolha desse título, Sobrevivendo na Face Obscura da Vida? Por que esse título? Muito boa pergunta, Giovanni. Esse título surgiu devido a que as crônicas, elas são com base em fatos reais, porém, não, na grande maioria, não registrados. Ficou nas sombras da minha vida. E eu acredito que muitos também têm muita coisa nas sombras, mas isso aqui, nitidamente, 90% ou mais ficou nas sombras. Então, é a face sombrosa da vida de nós que eu coloquei aqui. Seria uma forma de perenizar fatos cotidianos. Perenizar é a consequência, talvez, mas para mim foi assim uma forma de fazer uma catarse. Uma catarse, liberar o que estava preso, né? Então, dentro de mim mesmo, né? Então, as pessoas têm medo, alguma coisa. Eu, na realidade, não tive medo de escrever. Também tive todos os cuidados também para não... que as pessoas... Não há pessoas aqui com nome, assim, todos estão preservados.
Existem momentos aí... Retirar das sombras é como está aqui no nosso livro. Retirar das sombras da vida. Existem momentos de indecisão por parte do autor aí dentro, aqueles momentos conturbados que todos nós temos na vida, que até o momento da decisão tem que ter bastante reflexão. Isso é relatado nas crônicas? Sim. Esses fatos, assim, nas crônicas, elas foram ações que eu tive que tomar, mas que a maioria delas tem a vida envolvida. A vida minha ou de outros, então, assim, são fundamentais minha concepção de vida militar, vamos dizer que foi programado para salvar, programado para defender, programado para isso. Então, isso aqui foi uma decisão assim, que foi instintiva. Pô, e se a pessoa está assim, eu tenho que fazer isso. Então, foi instinto. Esse é um aspecto. O outro é que, eu digo isso porque às vezes eu ouço umas deduções lógicas sobre as condutas, né? Mas isso aqui, eu não sou bombeiro, não sou paramédico, não sou médico, não sou Batman, como por aí, porque eu não tenho nem Batcaverna, nem palácio para ficar guardando, e nem polícia, porque eu não tenho rádio para ficar guardando. Tudo que aconteceu nessas crônicas aconteceu no caminho da vida. Você está indo, ou está ali e apareceu. E aí você fecha os olhos, ou faz alguma coisa, ou não faz. Então foi instintivamente no caminho da vida. Esse é um detalhe dessas crônicas aqui. É interessante. Eu não fui em busca, embora olhando para aqui, como diz algumas pessoas que fizeram uma crítica, está recheado de aventura, mas eu não fui em busca de aventura, falando tudo naturalmente. É interessante porque tanto as crônicas quanto a literatura infantil são duas formas de escrita, as duas formas de escritas que mais crescem no mundo. As crônicas, por exemplo, nós temos na literatura portuguesa, o Fernão Lopes, que foi um português, foi o primeiro grande cronista, mas era aquela crônica, não a crônica contemporânea, era o cronista oficial de Portugal, em determinado tempo de Portugal, e ele relatou fatos históricos, misturando a realidade com alguma coisa até romanceada, para enaltecer os feitos dos reis. No século XIX, nós tivemos na França, começou na França, em notas de rodapé, os jornalistas fazendo comentários sobre fatos do cotidiano. Porque crônica, a palavra crônica vem de cronos, que é o relato do tempo. A crônica, por algum tempo, foi até criticada pela Academia Brasileira de Letras. Por quê? Porque era um texto considerado naquela época, no início da academia, no início do século XIX, um gênero menor. Porque o jornalista ou o escritor traçava opiniões sobre fatos específicos. Um dos grandes cronistas brasileiros foi o Machado de Assis, né, nosso conhecido. Só que a crônica, através do tempo, na atualidade contemporânea, é dos textos em prosa o texto que mais cresce no mundo. É o mais lido e é o mais aceito. Por quê? Porque faz exatamente isso que o coronel diz, aproxima o autor do leitor. Quando pega um fato diário, que o autor mostra o seu ponto de vista sobre as coisas, mostra até as suas falhas, a sua forma de pensar, e se aproxima bastante do leitor. Essa opção por crônica foi intencional ou o seu começo, porque as histórias, a sua história, a sua vivência, os fatos que estão aí, a sua verdade, né? Porque aí está o seu ponto de vista sobre determinados fatos, né? Poderia ter sido feito na forma de contos. Foi intencional a escolha da crônica ou foi algo que o senhor foi escrevendo e percebeu não se enquadra eu melhor pesquisei, na parte de literatura eu sou autodidata. Eu pesquisei sobre as escritas, crônica, contos, ensaios, etc. E achei que a crônica moderna é muito na primeira pessoa e fiz um estudo. E achei que se enquadraria com crônicas, né? Então foi a base de estudo que foi
dado como crônica. Ok. Nós vamos passar depois para o senhor novamente para o senhor fazer uma leitura de uma pequena passagem de uma das crônicas. Tá bem. Mas voltamos para o Nilce. Ô Nilce, esse livro foi digno de uma menção honrosa, foi traduzido, como nós dissemos, para português, né? Foi feito em português e foi traduzido para inglês, o búlgaro e o russo. Ou seja, línguas bastante faladas, né? Principalmente o inglês e o russo, falado em diversos locais do globo. Foi um mérito, mas eu queria que tu pegasse agora, que você, minha amiga de muitos anos já, que você nos lesse uma pequena passagem, ou um extrato, ou alguma parte do livro, né? E depois da leitura você resumisse o enredo da obra para que o nosso telespectador compreenda a historinha, visualize pelo menos a historinha e vá depois, nós vamos passar na divulgação onde encontrar a obra. Por favor. Bem, eu vou ler então a parte da apresentação, não é? As grandes florestas do Brasil são cenários de muitos animais e criaturas misteriosas. Em um dos seus maravilhosos habitantes é o tatu. Este livro conta a história de Marcelo, o tatu pequeno, tímido, que não consegue fazer tudo o que os outros de sua espécie realizam, mas que ainda encontra uma maneira de brilhar. Nesta aventura, Marcelo encontra outros animais incríveis, como tamanduás, preguiças e zorrilhos. Cada um desses animais tem as suas habilidades únicas e, como todos os brasileiros, eles têm em comum uma grande paixão pelo futebol. Com imaginação, junte-se aos escritores e percorra nessas páginas a trajetória de Marcelo e seus amigos na Copa dos Animais. Por que do futebol? O público poderá, né? Os telespectadores poderão. Porque aqui na história conta o Marcelo na Copa dos Animais. E que é a grande paixão também dos brasileiros, não é? E que muitos jovens se encontram aonde? No futebol. Porque o caminho deles é o futebol. O ganho, a vida deles é o futebol. O Marcelo, ele não conseguia se transformar em bola. Ele não conseguia fazer as habilidades que os irmãos faziam. Então é isso que consta na história. Este é o enredo. Mas que no futebol ele se realizou e fez tudo com muita habilidade, com muita criatividade, assim como os jovens de hoje em dia, que muitos não seguem, digamos, a carreira militar, mas vão se encontrar no futebol. Não é? Então é essa comparação que a gente resolveu fazer, que assim como outras profissões, não é? Eu estou citando carreira militar porque a gente está ao lado de 2 militares, não é? Mas digamos que muitas pessoas então não se encontram numa área específica, mas vão se encontrar na outra. Então aí vai depender também daquilo que a pessoa quer ser no futuro. Ok. Não sei se deu para entender. Então, existe ali a passagem que ele não conseguia se transformar em bola. Como os irmãos. Uma vez que é o tatu bola, não é? Sim. Muito bom. Coronel Gazana. Senhor Ayrton Gazana, o nome do escritor. O livro de crônicas já nos disse que fez uma pesquisa para ver que gênero literário iria seguir. Gostou mais das crônicas, lançou Sobrevivendo na Face Obscura da Vida. Eu peço que agora nos leia, né, um extrato de uma crônica, digo o título da crônica, e um extrato sobre essa crônica que está dentro do livro. Bom, eu vou ler aqui a número 14, Carnaval Trágico.
Esse nome, ele é bem específico o resultado, né? Isso aqui é uma crônica que virou uma tragédia para algumas pessoas que circulavam no trânsito. O clube do professor Gaúcho estava lotado naquele carnaval. O calor, o suor, cheio de fumaça, de cigarro e bebida alcoólica não me agradava. A iluminação também era deficiente. Além de pouca inspiração carnavalesca, também entrei sozinho. Não bebi nada e só olhava aquilo. Ambiente lúgubre, repleto de desconhecidos, o que me desanimava. Lá pelas tantas vi um cara que me parecia familiar, um contemporâneo da academia militar. Ele já era aspirante e eu cadete, por coincidência também sozinho no baile. E assim vai, nós trocamos ali umas palavras, nós saímos e um percurso, naquela noite, encontramos um carro, um poste, duas pessoas ensanguentadas dentro e foi o carnaval trágico que a gente saiu dali, falei, vamos ele para o HPS, que realmente um carnaval trágico, né? Além de não se divertir, ainda tivemos a insatisfação de deparar com essa cena. Então, é uma das crônicas que tem, assim, bem específica do cidadão, né? Não tem nada de militar ali, apenas, é como eu disse, aconteceu no caminho, né? No caminho da vida, o fato. Interessantíssimo. Então, nós temos fatos chocantes também no livro, né? Tem, é como eu disse, aqui, olhando essas crônicas, eu procurei amenizar os fatos, né? Porque quem vive sabe onde toca no coração, as emoções. Então eu procurei amenizar de forma que virasse uma cultura não muito pesada. Eu tentei, né? Mas pode ser que algum leitor possa achar, assim como de ouvir, né? Parece loucura, como alguns dizem aí. Mas, é o que eu falei, tudo depende da experiência das pessoas. Se pegar um socorrista, um paramédico, um bombeiro, por exemplo, ele vai olhar aqui e vai ter uma visão mais amena. Agora pega uma pessoa que vive no apartamento, olhando televisão, um jovem que ainda não encarou a vida ainda, ele vai... A escrita, ela funciona muitas vezes como uma catarse. A catarse é você transformar uma sensação que muitas vezes é ruim, ou uma mágoa, uma tristeza, ou uma impressão em algo melhor, ou seja, a própria arte. A prosa, a escrita, terminar o livro, encerrar a última crônica, o senhor se sentiu melhor? Sim, eu senti porque... me senti bem porque isso... Com certeza, para a reflexão das pessoas, certamente terá uma grande contribuição. Porque ao ler uma crônica dessa, a pessoa, pô, esse cara bateu, estava com alcoólico e olha só o estado. A pessoa tem que refletir sobre isso, né? E assim vai, tem várias aqui. Nós estamos, infelizmente, chegando próximo do nosso término do programa e eu queria fazer duas perguntas, pelo menos, para cada um. Eu vou pedir que a resposta seja um pouco rápidas. Pelo menos a primeira. Onde encontrar o livro do Marcelo Tatu-Bola? Existe na livraria de Santa Maria, nas livrarias daqui? O nosso telespectador pode buscar esse livro ainda para o seu filho ou filha, né? Realmente... Todos os meus livros, inclusive este do Marcelo Tatu-Bola na Copa dos Animais, está à disposição nas livrarias da cidade, estão todos à disposição nas livrarias da cidade e também nas bibliotecas das escolas. Onde encontrar o livro Sobrevivendo na Face Obscura da Vida? Bom, esse livro foi recentemente lançado e aqui em Santa Maria, na livraria da Mente, Cultural da Mente, né? Em janeiro, agora, no site da editora Book Livros Digitais, é uma editora de Porto Alegre, específica em livros digitais, mas em mesma semana de janeiro deve estar disponível. E em Porto Alegre, na livraria Via Sapiens, Palavraria, em São Leopoldo, na Noble,
Na Livraria Independência também, lá em Porto Alegre, tem. São poucos exemplares que ainda estão no mercado, né? A última pergunta. Eu gostaria de colocar também que meus livros já estão indo para Santa Catarina e Paraná, para as livrarias de lá também. Que bom. A última pergunta é exatamente essa. Ô Nilce, algo mais aí, ainda que em 30 segundos, um minutinho, alguma coisa que eu não perguntei, alguma coisa mais que gostaria de acrescentar sobre o Tatu Bola ou sobre qualquer outro assunto, fique à vontade, as palavras finais são suas. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre literatura infantil e colocar que escrever para o público infantil é muito prazeroso e quem lê é feliz. Coronel Ayrton Gazana, palavras finais, o que não foi perguntado, o que quiser acrescentar. Eu gostaria de agradecer a presença aqui, o teu convite, o teu apoio para vir aqui, porque essas oportunidades de transmitir direto de autor para público em televisão, vamos dizer assim, é raro, não são, ainda mais para eu que recém lancei o primeiro livro, então realmente para mim é uma satisfação, eu agradeço de coração, viu, Pazini? E dizer que esse livro ele é objetivo, simples, uma linguagem bem simples mesmo, que você com certeza, caro leitor, não vai abandoná-lo devido a depender exclusivamente do seu tempo. Ele é bem acessível. Muito obrigado. Nós agradecemos a presença de Onilson Noal Pozobon e do Coronel Ayrton Gazana, a TV Santa Maria, que agradece a presença de nobres escritores no nosso programa, porque a função de uma TV justamente é essa, divulgar trabalhos interessantíssimos como esse. Se quiser mais informações sobre a obra, você pode enviar um e-mail para o nosso programa smargumentos@gmail.com, como também pode sugerir novos debatedores e novas pautas. Agradecemos novamente a presença dos escritores e agradecemos principalmente a presença de você que esteve conosco até esse momento. Fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura.